Bom, muito prazer estar com vocês. Boa noite. A gente se reuniu hoje para falar um pouquinho sobre as experiências de um rito de passagem muito importante da nossa tradição, que a gente chama de culto de Pigo. Então, a gente tem uma prática, ela não é para praticantes iniciantes, ela já é para praticantes mais experientes, né? Em que a gente fica sem se alimentar de coisas físicas por pelo menos 21 dias para fazer um processo, né? Aí eu queria conversar um pouquinho com algumas pessoas que recentemente fizeram esse processo, né? Para a gente conversar um pouco sobre essas questões, a importância desses rituais, né? Então eu queria perguntar para vocês, primeiro, quais que eram as expectativas com relação a esse processo, né? Como que vocês foram orientados, como é que foi adentrar dentro desses mistérios que essa prática traz, né? É, eu posso começar? Para mim, assim, foi Então, uma se apresenta preparação. primeiro, né? Ai, esqueci que a gente a gente tá em live. Ah, meu nome é Ilhou, né? Eu tô na tradição, vamos fazer uns 4 anos, né? E eu sou aluno da Lihua, né? E o processo de Bigo para mim aconteceu no ano passado, né? Na primavera do ano passado. E a preparação dele já aconteceu praticamente durante todo 2025, sabe? E como eu posso dizer, a Lihua se preocupou bastante em nos apresentar tanto a questão do manual ali, sabe? Nos apresentou o manual e também foi nos ajudando assim com as práticas, apresentando as práticas que ia ser fundamentais, iam ser fundamentais e conversando sobre o processo em 2 aulas, assim, 2 semanas para nos preparar psicologicamente, vamos dizer assim, né? Mas mesmo assim, o processo, quando você faz, ele surpreende, né? O manual até está escrito para não subestimar, e realmente é para não subestimar, porque eu não sei como é que é o molhado, mas eu fiz o seco. E do seco, nossa, foi um desafio assim que parecia que eu tava um modo de tudo ou nada, assim, depois do quinto dia, sabe? É, é realmente algo muito forte e pesado para o corpo, mas é muito gratificante também. Só um adendo, né? Quando você fala molhado e seco, são as formas de jejum, né? Se você vai tomar líquidos ou sem líquidos, né? No começo. Isso, isso. A diferença desse molhado e seco é porque o seco a gente começa uma semana sem, sem sucos, né? Sem tomar água também, né? E o molhado você faz todo ele tomando água durante os 21 dias, né? Ou água de coco, assim, tá? Ah, como é que eu posso dizer? Foi muito assustador porque eu não sabia, eu tenho rinite e sinusite, né? Que antes não era diagnosticado. Então, para mim, quando chegou assim, esse processo de purga do corpo, né? Eu cuspi, sabe, resíduo e tal. Não tinha, parecia que não tinha água suficiente no meu corpo para isso. E aquilo me enojava, me dava uma sensação horrível, que eu queria expelir. Eu não conseguia direito, sabe? Eu usava coisas assim tipo assim, expelir qualquer momento do dia, algum pote, algum copo. E aí, paralelo a isso, eu estava sendo cuidado, né, por meu irmão em casa, avisei e tal, que eu estava passando por um processo assim, assim, assado, e ele respeitou. Só que eu fiz de um modo que eu nem sabia que era. Isso eu acho que eu não perguntei para ele se era estritamente necessário, né? Mas por conta da subida de vibração que esse processo provoca, eu acho que eu informei sim que eu ia fazer sim. Eu dormia no chão, né? De uma forma improvisada, assim, sabe? Com edredom e um tapete de yoga, né? Então fazia assim, aquilo dali foi minha cama por um tempo,
né? Foi bem divertido no sentido assim de explorar uma coisa diferente, sabe, meio maluca. Mas hoje em dia eu já não faria, eu faria numa cama, tendo noção de que, bom, não interfere, sabe? Ah, os sonhos começaram para mim a ficar meio. Só um pouquinho, assim, porque a gente também está falando com pessoas leigas, né? Então a gente tem que explicar um pouco as coisas. Então, durante o processo do jejum, você ficou sem água, né? E daí você teve preferência para dormir no chão. É isso. O meu jejum foi sem água, ou seco, e a preferência foi dormindo no chão, em cima do tapete de yoga. Entendi. Daí, você fez o processo de 21 dias completo. Uhum. Isso é um pouco assustador para a maioria das pessoas, né? É, E, mas a gente tem os treinamentos para isso, né? Então a gente é preparado para isso e para a gente o mais importante não é necessariamente não comer, mas o que a gente desenvolve durante esse processo com outras práticas, né? Então Uhum. para nós, por isso tem todo um processo para que isso possa ocorrer de forma segura, né? Desculpa É, te cortar, pode falar. não, essa questão de querer fazer, né? Tem pessoas que se arriscam, né, num processo similares, né? Tem um amigo, né? Ele é um pesquisador e é um estudante de outras tradições. E aí eu ficou sabendo, né, que eu comentei que existe no taoísmo, né, o Pigo. Aí ele ficou muito afim de fazer e tal, porque as experiências dele meditando e tal, ele fica sem fome também, ele queria testar. E aí, na tradição, pelo menos como eu aprendi, se a gente for fazer um tipo de pigo, assim, a gente tem os de retiro, né, que é para preparar o corpo para as iniciações, as transformações que vão ocorrer nesse período de retiro. E tem o de 3 dias que a gente faz, até 3 dias que a gente faz, para explorar, vamos dizer assim, essa parte inicial. Pode ocorrer uma purificação inicial, mas a intenção, e também não se compara ao de 21 dias, a intenção não é ser algo assim, pesado, né? É meio que para a pessoa acostumar, né? E mudar o estado dela, ajudar a mudar. E aí eu falei pra esse amigo para ele não se aventurar a fazer sozinho, porque aqui, no meu caso, eu tenho suporte de uma linhagem, né? Eu tenho um amparo de uma linhagem que pratica isso há milhares de anos e tem uma forma segura de fazer, né? A gente tem nossas salvaguardas, as restrições, né? O que evitar, né? Uma ideia assim de riscos, né? Que pode ocorrer, né? Porque pelo que eu fiz assim no meu processo, cada caso é um caso, sabe? De, de assim, porque a gente não sabe como é que é a saúde de cada um, mas a gente tenta fazer da forma mais segura e tranquila possível, né? Então a gente não mistura práticas, por exemplo. A gente tenta fazer, se possível, estar mais recluso, sabe? Em menos função de fazer outras coisas de rotina, né? Coisas, atividades, vamos dizer assim, leigas, seculares, vamos dizer assim, sabe? Fazer as atividades do cotidiano, do trabalho, né? Trabalho braçal também. Muito bom. Alguém mais quer falar sobre esse primeiro tópico, né, dessa questão das expectativas, né, de como que foi o preparo? Boa noite, eu sou o Long Jao. Tá ouvindo bem o microfone? Sim, tá bom. Para mim foi um pouco complicado, eu fiquei um pouco ansioso de início, porque eu tive que fazer meu processo trabalhando e tendo uma rotina normal, seguindo a vida normal. Porque para mim é complicado tirar férias para fazer ou algo do tipo, porque geralmente não dá uns 30 dias.
Aí eu tive que fazer trabalhando, convivendo com várias pessoas, carregando às vezes até algum material pesado, e fiz o processo dos 21 dias com o bico molhado. Mas deu certo, eu tive um pouco assim de medo, né? Eu posso dizer, do processo, até porque tive que falar para alguns familiares que eu moro, né? Minha esposa, e para minha mãe, que eu almoço lá na casa dela, depois do trabalho. Aí ela ia achar bem estranho. E assim, eles no início tinham medo, diziam que eu ia morrer, essas coisas. E de certa forma até afeta o energético da pessoa nesse processo. A gente tem que manter a vibração sempre alta. Mas eu conversei com eles direitinho, expliquei, mostrei como era. E quando eu comecei a fazer, eles foram perdendo, até se admiravam. Minha esposa, quando eu estava lá pelos 14, ela olhava para mim e dizia: "Eu ainda não estou acreditando que você está sem comer esses dias todos." Mas foi bem bacana. E assim, eu tive bastante desafios na questão do trabalho, porque você tem que lidar com várias pessoas, principalmente atender várias pessoas, e algumas pessoas me viam perdendo um pouco de massa, né, corporal, embora não tenha perdido tanto, e ficavam perguntando se estava acontecendo alguma coisa comigo, se eu estava doente, e coisas do tipo. Embora eu não sentisse, durante todo o processo, eu não senti nem fraqueza, não senti fome, foi até um processo de boa para mim, que eu posso relatar depois, por enquanto estamos nesses tópicos, né, iniciais, e basicamente foi isso aí. De início eu tive bastante medo, mas deu tudo certo. Muito obrigado. Mas alguém quer falar sobre esse primeiro tópico? Posso falar? Pode. Meu nome é Shinsei, na linhagem, e, e a respeito desse tópico de como é que foram as expectativas, né? Então, a gente é bem preparado inicialmente, na verdade, são alguns anos de preparação, de iniciações também, até a gente conseguir chegar nessa iniciação. Então, não é uma coisa que a gente aconselha ninguém a fazer e que não tenha um respaldo teórico e também técnico, né? Porque a gente, né, acaba mexendo com energias dentro da gente, né? Mas é muito bonito, é muito interessante, muito desafiador. Eu imaginava assim que seria impossível, mas como outras pessoas fizeram, então eu falei assim, vou fazer também, e confiando na tradição da linhagem e tal, e realmente dá muito certo. E curiosamente, fica parecendo que a gente não vai ter energia, né? Vai ficar assim extenuado. Às vezes até acontecia, mas aí tem técnicas que a gente utiliza que fazem a gente se revigorar com muita facilidade. Então acontece algumas vezes, mas em geral é uma coisa muito curiosa porque a gente fica com muita energia, mesmo trabalhando, o trabalho que a gente tem no dia a dia, encontrando com pessoas, etc. E a gente está com bastante energia. Na maior parte das vezes, pelo menos comigo, aconteceu assim. E em pouquíssimas, né, bem poucas vezes, que eu ficava extenuado, ou ficava sem energia, mas aí tem as técnicas da linhagem para a gente colher energia, né? E é isso. Acho que basicamente foi isso. Eu não consegui ficar os 21 dias, né? Porque estava passando aqui uns perrengues no casamento, e aí realmente o meu emocional não me deixou fazer os 21 dias. Então, consegui fazer só 14 dias. Mas eu pretendo em breve retomar os meus 21 dias. Foi uma experiência bem legal, bem interessante. E alguém falou dos sonhos, né? Acho que o Breno falou dos sonhos. E realmente os sonhos ficam muito claros, muito lúcidos e muito interessantes também. Muito interessantes. Parece que e o tempo todo, durante o dia e mesmo dormindo, parece que você está com consciência expandida o tempo todo. É muito interessante.
É isso. Muito bom. É, eu queria ouvir um pouquinho agora sobre as experiências de cultivo de energia, de vapor, também da questão da sexualidade e sobre as experiências com esse contato mais profundo com a energia que esse processo traz para vocês, que vocês dividissem um pouquinho de como que foram essas experiências mergulhando na nutrição diretamente com energia, né? Porque o intuito do Pigo é esse, é a gente ensinar o nosso corpo a se nutrir de mistério, né? Do que não tem forma, não tem princípio, não tem fim. É, eu vou seguir a ordem, né, que a gente fez antes. Para mim, foi, foi um processo assim, como eu fiz o seco, até acho que eu chegar no sexto dia e passar a barreira de vibração que tinha, eu não conseguia, assim, chegar no máximo de sensação de fusão com o vapor, né? As práticas que a gente faz, a gente consegue praticamente se sentir como fumaça, né? Literalmente, né? É, isso pode ser muito doido para quem não pratica, né? Não tenha a transmissão disso, mas tenta imaginar algo assim. E é muito agradável. Basicamente, no meu entendimento, essas práticas são para a gente diluir a percepção comum das coisas, enxergar a vida como não como algo total, né? Essa vida que a gente tem aqui, né? Como enxergar e sentir elas como se fossem um sonho, como uma coisa passageira que elas são, e como vapor, né? E aí senti isso, parecia que eu tinha até eu quebrar a barreira, tinha um limite de quanto eu conseguia sentir isso no meu corpo, mas sentir isso também ao meu redor e sentir a sensação, por exemplo, do ambiente que eu estava, como um sonho. E quando eu passei, isso foi com uns dias, né, se aprofundando, eu fazia práticas, né, no começo fazia bastante caldeirão dourado, depois ficando como uma canseira, um cansaço, uma preguiça, né, e ele Roar sempre falava, olha, até pode fazer prática de Qigong, mas escute seu corpo, pega leve, não vai pela cabeça. Muitas vezes a gente quer ir pela cabeça para essas práticas, né? Mas é importante a gente respeitar o corpo. O meu processo teve muito de aprender a ouvir o corpo, né? E deixar isso falar mais alto do que as ideias que fantasmam a mente, né? No caso, para mim, depois que eu passei dessa essa etapa mais difícil, mais dura mesmo e seca, de passar esse limitador, vamos dizer assim, da vibração, para poder penetrar o vapor no estômago, eu entendi o que fala nos textos de se nutrir de vapor original, né? Porque até então a gente usa práticas de apoio, de auxiliar, para ajudar a sustentar e manter uma vibração que nos permite não entrar em sofrimento e miséria, né, durante o processo. Eu vou fechar aqui e já volto. Espera aí. Pode passar para o próximo, por enquanto. Opa, vou voltando aqui. Eu esqueci de falar anteriormente, eu fiz bem recente, tá com uma semana que eu terminei o meu Bigo. Tá bem, tá bem fresco, né? Terminei ele agora na sexta-feira 13. Na sexta-feira 13 foi meu último dia do Bigo. E assim, foi uma experiência e tanto. Eu já gostava bastante de lidar com energias e foi uma forma diferente de sentir essas energias. Já no terceiro dia, eu comecei a ter bastante eventos diferentes, questão de sonhos, questão do vapor. Se eu fechasse os olhos e tentasse sentir energia, o vapor, eu sentia como se eu fizesse parte de tudo, eu me prendia, eu me tornava um nada. Ao mesmo tempo que eu era tudo, eu era um nada.
foi bem interessante. Já a partir do terceiro dia, se eu fechasse os olhos e tentasse alguma meditação, era como se eu me tornasse um com tudo e eu sumisse. Quando eu voltava a si, eu ficava um pouco zonzo, a visão um pouco nublada, e como se eu tivesse passado horas naquele estado. Foi bem interessante. E o corpo, assim, eu não senti fraqueza, eu não sentia fome durante todo o processo do umbigo. Eu tentava sempre manter a minha vibração mais alta possível. Até os sonhos eram bem fortes. Eu lembro que no quarto dia eu tive um sonho bem interessante, que eu sabia que eu estava sonhando. Eu tinha voltado ao passado, eu lembrava de tudo que ia acontecer, era tudo nítido, mas assim, eu não conseguia voltar desse sonho. Mas eu sabia, ia seguindo a ordem, sabia o que ia acontecer, como se tivesse voltado no passado e eu tivesse bem vívido. Teve um momento que eu consegui voltar quando eu me belisquei. Disse, isso é um sonho, eu tenho certeza que isso é um sonho que eu estou sonhando. Como é que eu vou voltar assim no passado? Aí eu me belisquei e não senti nada. Foi aí que eu disse, é um sonho mesmo. Aí foi quando eu consegui voltar, né? Mas foi bem interessante, eu conseguia me nutrir com vapor. Quando eu sentia, teve alguns momentos que eu sentia algumas dores no corpo, como na panturrilha, mas que não durou cerca de 2 dias. Eu fazia o manto dos sonhos, que é uma prática nossa da linhagem, e lançava o vapor em direção a esse local. Aprendi até a, de certa forma, me curar com esse vapor. E qualquer dor, qualquer desconforto que eu sentia, com esse manto dos sonhos e com o vapor, não durava um dia. Eu conseguia me curar de certa forma. E até hoje, depois do bico, quando eu sinto alguma coisa, um desconforto, com esse vapor primordial, eu consigo me curar rapidamente e eliminar isso do meu corpo. Foi bem interessante. E como todos falaram, é bem importante o acompanhamento de um professor. No caso meu foi a Ali Ruá, ela me ajudou bastante, tirava algumas dúvidas quando eu sentia alguma coisa diferente que eu não sabia explicar. Ela sempre tirou minhas dúvidas, me informou tudo, todos os passo a passos, me informou também a questão do manual, né? Tirou algumas dúvidas, foi bem bacana. Uma experiência e tanto na nutrição, né, como o processo. Para mim foi um processo bem tranquilo. E assim, quando eu voltei a comer, eu sinto falta de não comer. Porque assim, é como se a comida não fosse me nutrir da mesma forma que a energia me nutria. Eu sinto falta de algo. É como se a nutrição energética do vapor primordial fosse uma coisa mais, como eu posso dizer assim, gostosa do que a comida. Até agora eu não me adaptei assim a comer fisicamente e sentir o mesmo gosto de antes ou a mesma satisfação. Foi basicamente isso aí. Tive muitos sonhos também, bem vívidos. Se eu quisesse, pronto, algo que eu achei interessante. Se eu quisesse sonhar com algo, eu me deitava, começava a mentalizar uma pequena história. Quando adormecia, continuava aquela história. Eu achei bem bacana. Eu entrava no mundo dos sonhos e continuava, controlava. Eu sonhava com o que eu quisesse. Foi bem bacana. Bom, a respeito do que o Mundial falou, eu também senti algumas dores no corpo inicialmente, especialmente nas juntas das mãos. E aí eu percebi que era algum processo, algum tipo de purificação. E com o tempo foi desaparecendo e as minhas mãos ficaram bem gostosinhas, assim, parece que ficaram mais leves, né? E foi bem interessante. Uma outra coisa interessante que aconteceu foi que quando eu me deitava, ainda que por pouquíssimo tempo, assim, só para tirar um cochilo, depois, mais ou menos na hora do almoço, que a gente não almoçava, né? Mas quando deitava para tirar um cochilo, assim, de 5 minutos, 10 no máximo, 15, praticamente, imediatamente, o corpo desaparecia. É como se o corpo desaparecesse, assim. Deitava em algum lugar, na cama, ou no sofá, enfim, às vezes no consultório, e o corpo simplesmente sumia, como se não tivesse corpo mesmo, é como se tudo fosse vapor e, e eu fizesse parte de todas as coisas. É bem interessante, como se eu estivesse num sonho mesmo, mas estava bastante lúcido, bem acordado, né? Tanto é que eu descansava, mas não chegava a dormir,
né? Ou não sei, o fato é que a gente ficava consciente o tempo todo. É um processo muito interessante esse aspecto. É isso. É só um adendo, outra coisa, quando a gente dorme, como o Luciano falou aí, a gente fica desperto, em pouco tempo que você dorme e você acorda, cerca de 2 minutos, é como se você tivesse dormido por 30 minutos ou mais. Você volta como se tivesse passado muito tempo. A restauração é muito, muito forte, né, nesse processo. Não só pela questão da gente não estar ocupando o corpo com digestão, né, mas também da gente estar num processo de estado alterado o tempo todo, né, e tá o tempo todo sublimando a energia sexual acessando esse vapor nutritivo, né? Agora, eu queria saber um pouco sobre as experiências místicas de vocês, as visões, as revelações, as que vocês sentiram de dividir um pouquinho com a comunidade, né? Os aprendizados mais profundos que vocês tiveram nesse processo. É, eu tendo, e um pouquinho tem a ver com o tópico anterior, né? É, é, ainda falando como é que foi a experiência da sexualidade, eu estava meio perdido, eu estava toda hora perguntando, ou perguntava para ti, monge, no começo, ou eu ir para Lihua, para tentar entender o que o meu corpo estava tentando falar, sabe? Porque a nossa tradição, a gente entende que as deidades são forças que estão na gente, né? Não está separado, a gente não está separado delas. Então, eu fiz uma meditação, não sei se você lembra, Thay. Eu, ah, eu fazia, eu meio que tentei dormir, né? Entrar puxar o manto, né? Subir a vibração e tentar me conectar, comigo e com a força dos quatro deuses, né? E aí, e em cada um, como se existisse um reino de cada um, vamos dizer assim, né? Com a força deles, né? E aí eu tentava conversar e ver como é que tava, sabe? Eles praticamente, o que que eles me diziam, né? Queria saber o que que eles me diziam. E aí tinha, cada um me indicava uma coisa, né? Que eu lembro. Mas quando eu cheguei da Terra, assim, eu comecei a sentir um desconforto assim eu lembro que o tigre me mandou pro dragão e eu acho que um foi mandando pro outro e depois quando mandou, ó, tipo assim, ó, isso aí que você tinha que estar vendo, tipo, foi tipo assim. E eu me dei conta depois que assim, que eu acho que isso é uma coisa que depois do Bigo eu passei a prestar mais atenção com as coisas de nutrição. Acho que até aquele momento eu estava tendo muita dificuldade de entender como funciona a nutrição no meu corpo. E aí eu tive que tentar olhar mais para o baço. Eu me voltei mais às práticas de purificação, desbloqueio, mas também a órbita, né, para ver se como é que estava o sentido da minha nutrição, foi olhar para os órgãos também e cuidar mais do meu baço, né, no momento dali, que eu acho que foi até a segunda semana, eu estava bem assim. E eu não estava entendendo direito. Às vezes ele doía o baço, eu puxava o manto também, eu tinha dores, às vezes localizadas no corpo também. Eu fazia esse processo de manto para dissolver, né, isso, essa sensação junto. E aí, uma experiência interessante, né? Eu também tive essa experiência assim, de solução, indo deitar para dormir. Não, não achei que não fui muito profícuo assim na coisa dos sonhos, sabe? Foi uma coisa que eu fui experimentando, mas eu acho que foi bem freestyle, sabe? Foi bem whatever, sabe? Eu acho que tinha momentos de sonhos intensos, tinha momentos que eu não sabia se estava acordado, estava sonhando. E dá aquela coisa no meu caso, de parecia que eu estava ficando doido às vezes, sabe? Mas eu voltava para mim e fora cair em miséria, porque que eu falo da sexualidade, eu perguntei, né, para Lihua se nesse processo existe alguma coisa tipo dentro da tradição ligada à masturbação, se é seguro também, porque eu sentia muito a libido lá em cima alguns dias, sabe? Eu não sabia o que fazer. Eu ficava, o que que eu faço? O que que eu faço? Assim, sabe? Não sei se os colegas tiveram alguma coisa parecida.
né? Isso me chamou a atenção. Não vou dizer que eu compreendi o processo daquilo até hoje, mas a gente trabalha com muita energia sexual, né? Nossa tradição, né? Com a nossa mesmo, né? Uma experiência que eu tive interessante, eu acho que já foi pela segunda semana, foi o que eu acredito que foi a inteligência da Fênix, né? Aparecendo para mim, não em sonhos, mas quando eu estava nessas práticas de se nutrir pela, pela força dos astros, né? Do Sol e da Lua. Eu estava em algum momento que eu estava fazendo a prática, começou eu fazendo a prática de olho fechado, de olho aberto, eu sentia como se fosse na região da testa, assim, e aparecia para mim um símbolo que eu já tinha visto antes. E depois conversando, né, com os professores, falaram que podia ser, né, podia ser o símbolo atrelado à Fênix. E aí eu depois desse processo, eu passei a tentar me aproximar mais, eu senti mais aproximado da Mãe Divina, nossa linhagem, e também do oráculo de Mu, que eu tenho explorado mais, eu senti assim um chamado de uma coisa de orientar e também de ser é, assim, de ser uma ferramenta para me reorientar, sabe? É uma coisa que a, a visão às vezes bagunçada, confusa que eu tenho das coisas, o oráculo me ajuda a centralizar para eu não sair, não vamos dizer assim, para eu conseguir ajustar a minha bússola, sabe? Não ficar tendo um olhar distorcido, tá desajustado de mim ou com os outros para os outros, mas também ser uma porta para ajudar as pessoas a se olharem, né? E se fazerem esse mesmo ajuste com elas mesmas, né? E aí eu acho que foi um aprendizado assim que foi assim um toque de um chamado, entre aspas, né? Vamos dizer para isso agora no momento da minha vida, né? Desde então, mas, tirando isso, eu não lembro, assim, de outro evento agora. Mas foi bem interessante para mim. Eu tive algumas experiências místicas, algumas que eu já comentei anteriormente sobre a dissolução, né, no vazio, com tudo, durante a meditação. Eu senti o vapor no corpo, a questão aí é da sexualidade, diferente do Iliu. Eu acho que eu fiquei voltado mais para nutrição desse vapor, porque assim, a libido, eu não tive libido durante esse período todo, eu achei até bem estranho. É como se tivesse voltado unicamente só para a geração desse vapor, da nutrição do corpo, tirando um dia que eu senti a Xiu, que são os gêmeos, né, da nossa linhagem, da raposa, que eu amanheci meio, vocês sabem, né? Eu creio eu que eu tive visita de algumas Xiu, mas assim, eu vim perceber depois, quando conversando com o Iliu, ele me deu uma dica lá, sabe, sobre a Xiu. Inclusive, quando eu tive aquele sonho que eu voltava no passado, que dava um certo loop de tempo, quando eu voltei assim, veio a lebre na minha mente, que inclusive, eu era doido para trabalhar com ela. Eu pensei logo nela quando aconteceu isso aí, entre outros estilos também. E no dia que eu senti a raposa, à noite antes de dormir, também senti o dragão também. E algumas outras, assim, teve vários eventos. E assim, eu sentia bastante energia do ambiente onde eu estava, principalmente das pessoas que eu convivia no trabalho, a intenção por trás das pessoas. Às vezes uma pessoa que vinha com um sorriso, alguma coisa assim, para mim, eu sentia que aquela pessoa estava com alguma coisa por trás, alguma intenção por trás. Cheguei até a desdenhar de algumas pessoas quando sentia essa energia, foi bem bacana. E, e consegui também, assim, me nutrir melhor de energia, a controlar melhor e principalmente depois aquele estado energético e de sentir as energias, a gente consegue alcançar com facilidade, porque você sentiu já aquele estado, é uma coisa que facilita muito você voltar a
aquele estado anterior, do estado do bigo, de energia, de alta vibração. Teve muitas experiências místicas que eu não estou muito lembrado agora, mas se eu lembrar qualquer coisa eu comento depois. Muito bom, só um adendo, né? Então, a gente trabalha com algumas forças ancestrais, né? Que a gente chama de gênios celestiais, né? Em chinês é Tian Kuei, que a gente diz que são nossos irmãos mais velhos, né? É o povo do fogo sem fumaça. E dizem as lendas que eles que ensinaram alquimia para os seres humanos, ensinaram a gente a deformar o nosso campo de energia para poder retornar para esse estado do mistério infinito, né? E aí cada gênio tem as suas habilidades, né? Como a lebre, que tem poder sobre o tempo e o espaço, né? A raposa, que ela tem conhecimento sobre os desejos, o coração, né? E aí, nesses estados profundos de vapor, dessa conexão profunda com esse mistério, eles costumam surgir também, né? E é muito fantástico. Inclusive, esse processo iniciático de 21 dias, ele é para tornar a pessoa hábil, né? E preparar ela para poder depois invocar os 28 gênios da Lua, né? E mais para frente, os 24 gênios dos solares, assim. Eles são seres fantásticos, assim, mas eles são dotados de bem e de mal, assim como a gente. Por isso que eles são bem perigosos. E eles também não se aproximam normalmente dos seres humanos, não. Então a gente faz todo esse treinamento para poder adentrar nos reinos deles, né? Desses conhecimentos místicos. Pode falar, meu querido. É algo que eu esqueci de citar, com a Shio da Raposa, eu aprendi que a gente consegue, com a experiência mística que eu tive com ela, que a gente consegue ancorar a energia desses gênios no energético da gente. A gente consegue receber a energia deles. Foi bem bacana a experiência. E não só a energia, a gente consegue se tornar neles, né? A gente se libera como vapor, que a gente se libera da existência humana. Então, você se libera da sua história pessoal, você vira fumaça, literalmente, né? E essa fumaça pode adentrar nesses reinos místicos, né? Onde esses seres são os governadores, assim, de muitos conhecimentos, de muitas ciências mágicas, né? Muito bom. A respeito dessas experiências místicas, muita coisa, tem coisa que também que não dá nem para trazer, porque fica um outro tipo de linguagem, é difícil falar a respeito, mas teve uma coisa que eu achei bem gostosa, bem interessante, que eu estava sentado assim, naquele estado de consciência expandida, né? E eu senti, de repente, uma presença muito luminosa, parece que o ambiente todo ficou uma determinada cor muito bonita, parecia o sol, assim, e aí eu percebi que era na nossa linhagem nós temos madrinhas, né, padrinhos, que são algumas dessas deidades, e a minha madrinha é a madrinha do fogo, né, que é a Fênix, e ela tinha uma manifestação dela e ela me ensinando a respeito de como todas as coisas têm ciclos, né? Às vezes parece óbvio, claro que tudo tem ciclo, mas ela foi nas profundezas, assim, me mostrando cada detalhe, assim, dentro de mim. Uma coisa foi muito interessante, muito bonito, e dentro de um ambiente, apesar de eu estar acordado, é como se eu estivesse sonhando. Isso é muito interessante. É isso. Agora, a respeito da sexualidade, eu senti que a minha sexualidade ficou bastante forte também. Me sentia com bastante vigor, né? Apesar de que a gente não deve, né? Eu consegui me livrar bem, seguir bem esse preceito. A gente não deve se masturbar, não deve ter relações com ejaculação, aquela coisa toda. E eu consegui seguir bem esse preceito, mas eu me senti bastante vigoroso, assim, né? É isso. Então, eu senti que
que essa prática do vapor também deixa o corpo forte, apesar de eu ter ficado bem mais magro, né? Mas eu me senti bastante forte. Para quem não sabe, tenho 57 anos, então isso eu achei bastante interessante. Essa questão que você trouxe sobre a masturbação e o ato sexual, isso foi um pedido da Lihua para vocês? Vocês têm uma professora que é bem brava, assim, mas não é obrigatório, assim, dentro dos textos de Pigo. Inclusive, tem muitas pessoas que precisam ficar, né, se masturbando ou trepando para conseguir, inclusive, sobreviver ao Pigo, né? Mas Exatamente. a. Hã? Você analisa? Puxa vida. Não, sigam os seus professores. Cada professor tem os seus motivos, tem os seus contratos, né, os seus caminhos. E a nossa linhagem não tem um caminho único, né? Cada professor tem o seu próprio caminho. E a gente orienta as coisas também de acordo com o que a gente sente e nos é instruído, né? Mas eu, por exemplo, minhas práticas de pigo muitas vezes era dia e noite, assim. Mas enfim. A minha recomendação foi evitar ali nos momentos que eu tive, que eu não sei, talvez, não sei se eu podia ficar fraco, né? Porque ainda mais nesse, não sei se é porque esse de purificação, né? Que é o primeiro que a gente faz. Depois desse processo a gente tem outras iniciações para poder fazer por mais tempo, né? Eventualmente. Só que como isso é o momento inicial para a gente de começar a entrar nesses mistérios, né? De, vamos dizer, culto ao vapor, aliado sendo aqui pelo vapor, né? De fala na nossa linhagem ser sustentado pelo céu. A, isso ainda é muita informação, é muita transformação para o corpo ali. E aí eu penso que talvez ele já tivesse assim evitado de, sei lá, às vezes eu podia ficar doido e toda vez ficar me masturbando. E depois que o meu corpo, que eu tive estado de miséria, que a gente fala de estado de miséria, a gente sai da vibração do pico, né, necessário para se manter, e começa a cair num ritmo que a gente já não está mais fazendo esse processo. A gente está fazendo uma greve de fome, vamos dizer assim. A gente começa a sofrer, começa a entrar em sofrimento, tanto psíquico, mas também a gente sente no corpo bem forte, assim, quando a gente fica assim. Né? E por isso que também fica o professor ali como se estivesse ali, vamos dizer, de guarda, de prontidão, fora do processo, né? Não fazendo o bico também, para ajudar a subir a vibração, né? É importante a rede de apoio também por conta disso, porque, por exemplo, a minha parte do Bigo, além dessas coisas que eu ficava meio perdido com a relação do desejo sexual aumentando, libido e tal, eu fiquei muito vendo vídeo de um cara que ele só faz vídeo sobre comida. Ele faz vídeo comendo, sabe, com muita comida, sabe? E eu fiquei viciado nos vídeos daquele cara, fiquei assistindo aquilo, fiquei querendo ver receita de comida que eu ia fazer, mas só pra exercitar essa criatividade com saudade de ver comida, né? E eu acho que era essa saudade, assim, na cabeça de ver comida, manipular, sabe? E foi surgindo ideias com relação à comida, fiquei meio assim, fissurado nisso, né? No final do meu pico, já para a última semana, que eu fui tendo mais experiências que eu acho que é da aproximação de gênio também, que a circulação do corpo de energia, a circulação de energia do corpo começa a ficar mais forte, mais intensa, né? Então, eu acho que o monge tinha explicado que ela é assim, a pontinha da experiência que a gente vai ter depois com esses gênios, né? Então, a sensação da realidade como eu tinha aqui, eu já às vezes não sabia nem se eu estava de olho aberto ou fechado, mas já é como se desse um tapa, pá, e eu tava, tipo, tava acontecendo outra coisa ou eu tava alucinando pesado. E no que me assustou, eu fiquei assustado, porque a sensação, né, quem já trabalhou a órbita microcósmica, você tem, assim, faz assim, há um processo guiando e depois deixa aquilo girar e sente, tem uma velocidade que você considera normal, mas no pico, no terceira semana, aquilo dali estava numa intensidade, uma coisa que parecia que só aumentava.
e eu comecei a sentir uma influência, assim, e do nada parecia que ia se formar um rosto, e não terminava de se formar. Eu fiquei, ai, caraca, tem. Eu já pensando assim, ah, caramba, deve ser algum gênio, não sei o que, eu já, assim, sabe, me borrando ali, vamos dizer assim. Mas só esperando assim, tipo, acontece, tem que acontecer, né? Mas parecia que eu ia estourar, né? A sensação, né, que era muita energia pros canais, né? Mas nessa ocasião específica, eu depois eu me vi num outro, como se fosse um tempo-espaço antigo, sabe? Como se fosse pro passado, era um outro corpo, era uma coisa bem, como se fosse um quarto de nobre, sabe, do século XVI, não sei, ou XVII. E aí eu tava fazendo não sei o que, olhando pro teto daquilo, aí eu pensando, lembrei do processo e fiquei, não sei o que tava acontecendo ali. Aí depois eu voltei, assim, depois de um tempo, voltei não sei como, que eu não lembro direito. Mas teve umas experiências assim, sabe? Não sei não identifiquei que gênio estava influenciando, mas parecia que ele estava brincando, assim, apareceu assim para dar uma brincada assim comigo no fim do processo, sabe? A forma que parecia que ia se formar antes de virar essa coisa que eu parecia estar em outro lugar, era como se formasse uma imagem de um rosto roxo, assim. Aí depois, pum, sabe? Eu, ficou tudo cheio parecia cheio de nuvens, sei lá. Eu de vapor e pum, aí foi para esse espaço, assim, essa sensação de outra corporeidade, né? Pela descrição que você está dando, parece um gênio que a gente chama de Tianmen, que é, é um gênio solar esse. Oxe, Mas dá pra fazer isso lá? os Essa fenômenos são parte muito parecidos com o que você está falando. interessante, interessante. Mas via de regra, quando um gênio das estrelas se aproxima da gente, a gente desmaia, né? Quando eles vão chegando próximo, a energia é tão grande, a vibração é tão grande que a gente desaparece. Por isso também esse treinamento é tão importante, de aprender. O Pigo é literalmente a gente aprender a se dissolver em vapor, desaparecer e conseguir se reestruturar depois, né? E isso é o amadurecimento do corpo luminoso, quando a gente deixa de ser um ser individual, e daí os gênios literalmente vão pegar a gente pela mão e vão ajudar a gente a desaparecer, dissolver. E a gente vai passar pelas ciências deles, né, os conhecimentos místicos deles, e sumir. E depois a gente volta a ser carne, volta a ser material. E geralmente a gente tem que se amarrar para conseguir ficar acordado, porque senão a gente não consegue ficar nesse mundo, né? Então, esse treinamento ele torna a substanciação desses seres, né, que a gente dá substância, por isso que eles chamam de povos do fogo sem fumaça, né? Então, a gente dá substância para eles, a gente dá energia para eles existirem em nós, né? Então, é como se você literalmente, né, fosse virar uma garrafa de um gênio, tipo o gênio da lâmpada, né? A gente sugere para não fazer pedidos para eles, a não ser que seja a ciência, os conhecimentos, né? Mas essa parte dos desejos, dos pactos é muito perigosa, assim. E eles são nossos amigos, não são nossos funcionários nem escravos. Então a gente tem eles como aliados milenares, né? Os Fanxi estudam esses seres desde os primórdios da existência da humanidade. E é fantástico. Fantástico. Antigamente, os seres humanos viviam em comunhão com essas forças o tempo todo, né? Mas conforme eles vão se distanciando da natureza, essa ligação com essas forças ancestrais também vai se apagando, né? Gente, eu gostaria de saber sobre os problemas que vocês tiveram, as dificuldades e também conselhos para futuros praticantes. Quer começar logo de algo? Eu acho que você não teve dificuldade, né? Eu tive mais dificuldade. Acho que eu carimbei as dificuldades ali. É, eu posso ir ou alguém quer falar primeiro? Pode ficar à vontade. Depois eu falo, vai. Tá bem, então vou falar. É, para mim, acho que a maior dificuldade foi, eu acho que eu tenho um pouco de paciência. Não
não assim de uma coisa de não ter previsibilidade, sabe? Ser previsível, sabe? A, o que ia acontecer. Isso eu tinha noção, porque teve o ensinamento, o estudo disso. Só que como eu não estava num processo assim de reclusão e tinha metas, coisas que me preocupava, eu fiquei muito tentando fazer várias coisas juntas, tipo, vendo coisas, buscando trabalho, tentando ter pontualidade acadêmica nas coisas e metido em projeto, né? Principalmente um projeto que eu fui fazer de yoga, e eu acho que eu me lasquei nesse projeto, que eu esqueci que não, a gente não deve, não é recomendado misturar nada de outra tradição, porque elas não vão ter as guardas, os zelos da nossa saúde, né, durante esse processo. Né? Um dos motivos, eu poderia falar isso. E aí eu fiz uma coisa de uma prática, uma linhagem que é diferente, né? E eu acredito que tenha me contribuído bastante para eu ter um processo no final do bigo de lesar os meus canais, né? Lesar meu corpo. Ah, foi assim, uma coisa trágica, né? Que eu tô me recuperando até hoje. Mas é uma coisa aí, eu falar para vocês, ó, tomem cuidado. Aquela coisa que eu falei do começo de ouvir o corpo é muito importante, né? Não fazer as coisas pela cabeça e priorizar a sua saúde. O que eu aprendi muito é de priorizar a saúde, não fazer as coisas por, tipo assim, orientação de uma pessoa de fora, nem uma orientação de um objetivo, uma meta da sua cabeça, uma fantasia da sua cabeça, né? Que às vezes é uma coisa que às vezes não condiz nem com a sua constituição de corpo. Pode ser que na pessoa, pode ser que, sei lá, o mapa da constituição do corpo, aquilo que você está pensando em fazer, fantasia fazer, outra pessoa consegue fazer assim, com a mão nas costas, mas você não consegue, né? No meu caso, né? Eu pensando para aquilo. Então, é muito sagrado você lembrar nesse processo o respeito, sabe? Não esquece isso. A gente precisa do tempo todo alinhar essa referência dos três pontos que a gente tem de lucidez na cabeça, afeto no peito e o respeito no umbigo. Nesse processo também tem que continuar, né? Não só com vapor, né? Não é para endoidar, né? E perder as referências nele nesse processo, porque se você perde as referências desse processo, né? Entrando nos estados de miséria também, mas, por exemplo, sem o respeito, no meu caso, foi um respeito ao meu próprio corpo, à minha própria saúde, aos próprios limites. E isso pode ser muito trágico, um processo que ele tem a finalidade de ensinar sobre a fragilidade. E aí você, para mim, foi um aprendizado de entender ela como a raiz da força, da raiz motriz da força, do próprio capacidade de se fortalecer. Né? Você tem como a, a referência assim, primordial o que é fraco, né? O que é fraco ali é a, elemento assim primordial mesmo, assim, sabe? Mais importante para você viver, sobreviver e viver, né? Porque você não está passando por viver, sustentar nessa existência, não é um processo, vamos dizer assim, fácil, né? Muitas vezes. E o Beagle vai deixar isso na sua cara, inclusive para rever tendências ancestrais, né? Que um aspecto que a gente pode ver nos textos, textos antigos sobre isso, ou alguma referência, é de que como a ancestralidade é trabalhada também através desse processo de PIG, né? Que a gente fica mais perto de tentar enxergar, tipo, tendências da nossa alimentação, o mais óbvio, mas também nas nossas ações, nas nossas atitudes, o que nos leva a sofrer e o que nos aproxima mais do nosso mistério, sabe? Do que a gente faz a gente sentir, faz a gente honrar a existência na gente, sabe? O sagrado na gente. Agora eu esqueci, eu ia falar de outra coisa, eu falei. Acho que eu falei o que tinha a ver, né? Tinha a ver com o que o monge falou. Alguém quer seguir? É, já no meu processo, acho que o mais difícil mesmo, assim, mais complicado é você lidar com, no caso, como eu fiz trabalhando com a rotina normal, indo a reuniões com pessoas e tal.
Eu acho que a minha maior dificuldade assim foi mais você lidar com a energia externa das pessoas direcionadas a você, que pode atrapalhar muito a questão da sua vibração. Por isso é bem importante você sempre ter uma mente tranquila, nesse quesito, não se importar muito com opiniões ou com o que vão falar. Muita gente vai chegar para você. Você está doente, você está um pouco mais magro, essas questões. Não só isso, como o pensamento das pessoas, que você passa a sentir a energia delas como um todo, assim. Você vê o direcionamento da energia. É tanto que eu sempre tentava manter minha vibração alta e eu gosto muito de pedras, cristais e tal. Eu tenho uma pedrinha que é chamada Numita. Eu colei ela aqui na pulseira, vou até tirar aqui para mostrar, que ela ajuda bastante a reter esses ataques de pensamentos, de energias. E como eu estava lidando constantemente com o público, eu achei legal usar essa pedrinha energizada aqui na minha pulseira, que tem dado até uma ajuda nesse quesito. E assim, parece que é uma tentação que acontece durante o período. Você é convidado para jantares, churrasco, até no trabalho tem aniversários, na sua família tem aniversário, parece que junta tudo, sabe? Mas assim, eu não sentia fome, mas a gente sente falta do sabor das coisas quando você sente o cheiro. Mas a gente sempre tem que manter a mente tranquila e manter a vibração. O importante, eu acho que o maior é a gente manter a mente tranquila e saber que você não precisa daquele alimento, você está se alimentando agora de outra forma. Você está se nutrindo com a energia. Seu corpo passa a pensar melhor nesse quesito. Você colocando isso na mente, que você não precisa daquele alimento físico, você está se nutrindo com energia, ajuda bastante a você durante esse processo. Foi algo bacana, que foi até uma dica da Li Hua, que ela me deu no início. E durante todo o processo eu peguei isso, sabe, em minha mente. E para mim foi bem tranquilo. A questão foi mais só essas questões da energética e alguns pensamentos intrusivos no último dia, que eu olhava para a comida e dizia, vai lá, come e quebra o bico no último dia. Mas tirando isso aí, foi bem de boa. Eu gostei bastante do processo. Bom, como eu já falei, o meu maior desafio foi o processo pessoal que eu estava passando na época, e realmente foi bastante desafiador. E isso atrapalhou, eu não consegui fazer os meus 21 dias, só fiz 14 dias, porque as emoções ficam muito afloradas, né? E, por um lado, eu consegui me manter bem nas emoções, mas, por outro, eu achei que em algum momento eu poderia exacerbar muito algum tipo de emoção que eu não queria, e aí eu tive que parar para dar uma acalmada aqui nas minhas emoções, e infelizmente naquele momento eu não consegui. Então, meu maior desafio foi um momento que eu não estava esperando. É isso. Muito bom. É isso, né? A alimentação anestesia a gente, né? Anestesia a gente do tédio, anestesia a gente das emoções, né? A gente tende a jogar tudo para fome de alguma forma. É muito intenso quando a gente não tem mais esse recurso para anestesiar o corpo, né? E para divertir o corpo também, né? Então é muito complicado no começo, né? Depois muito interessante, né? Vocês gostariam de falar mais alguma coisa para deixar? A gente vai deixar esse vídeo público, né? E também como um documento da linhagem, né? Para as próximas pessoas que sentirem de trilhar esse caminho. É, para quem vai. Ah, Brenda vai falar? Não, pode falar primeiro. Fala primeiro. É assim, não tenham medo, é um processo tranquilo. Se você seguir as orientações do seu professor, é bacana, vai servir tanto como evolução na linhagem, como uma evolução pessoal. Você vai mudar seu pensamento sobre muitas coisas, sobre suas emoções, sobre a questão da alimentação.
E uma frase que eu vi, eu não lembro bem qual foi o local, disse que você não come o alimento que te come. Você vai sentir isso aí na prática, viu? É tanto que, desculpa até a palavra, comer é uma merda. Quando você volta a comer, você sente isso aí. Você pode se nutrir de outras formas. Eu queria até passar mais dos 21 dias, mas como a gente tem que fazer esse 21 dias inicial e parar aí, mas por mim, eu não comia nunca mais. É um processo de boa. Eu aconselho todo mundo a não ter medo e quando chegar o momento certo que tem para você fazer, seguir e seguir todas as orientações, prestar bastante atenção no seu corpo, nas sensações, nos acontecimentos que vão acontecer durante todo o processo, as experiências místicas. Tudo isso vai servir como base para você futuramente, para o seu crescimento espiritual e pessoal. Eu acho que o Long Jao falou, acho que tudo que eu poderia falar. Acho que assina embaixo aí. Não, mas eu tô brincando, mas é muito importante essa coisa de você manter o processo, manter os seus professores e quem está te acompanhando no processo, guiando, atualizado, né? É, dá para explorar bastante o processo, tem um pouco da coisa exploratória, mas sejam prudentes, né? De pergunta aos professores também. Ou às vezes tem uma forma de fazer isso mais tranquila, mais segura, que vocês podem estar pensando, imaginando. Às vezes vocês podem aprender, como a gente falou, com os próprios gênios, dependendo da etapa que você tiver, né? Isso acontecer de forma espontânea, né? Ah, mas cuidem assim, tentem passar pelo processo com carinho, sabe, com vocês e a gente tem ferramentas para ajudar a ver assim um momento, né? A gente tem, por exemplo, o oráculo, né? A gente se ajuda, eu, o Long Jiao, no caso, a gente tentou se ajudar no sentido assim, às vezes eu conversava com ele, eu acho que durante o período do Bigo, mas no caso do dele, eu tentei puxar o oráculo para saber o que ia ser menos sofrido, o seco, o molhado, né? Aí esse é um exemplo assim de como a gente pode se ajudar em comunidade para tentar ter uma ideia, uma referência assim de que se é um momento propício, se, né, se vão ter muitos desafios que ele tem mesmo no manual que a gente tem nos ensinamentos, né, a gente sempre vai falar assim, ser bem realista de que não é um processo inofensivo, né? A gente está se transformando. Toda alquimia, né? Todos os processos de transformação, eles exigem algum processo de esforço ou algum período de sofrimento, né? Mas depois tem a parte boa, né? É que muita gente só quer a parte boa, né? Mas essa coisa toda que a gente falou, de ser um processo de se desprender, né? Desapegar dos sabores e descarregar os desejos, intensidade dos sabores, isso tudo a gente vai aprendendo na prática, né? E aumenta o nosso entendimento sobre as trocas, né? Como a gente está o tempo todo, né? Principalmente depois do Beagle, a gente percebe como a gente está o tempo todo trocando com tudo, assim, energia, sabe? Como se a gente estivesse comendo, sabe, as coisas também comessem a gente, um processo da divindade da digestão, né? Isso é muito interessante também. E está atrelado também essas ciências que a gente chama da alimentologia, do Pukai, né? Mas não é o tema aqui. Então, o que eu falaria é isso, assim, escolhem no professor de vocês quando for fazer, se tiver a oportunidade, comuniquem também ao oraculista, se preparem bem, tentem se planejar bem e façam assim, certos assim, né, na tranquilidade que dá para ser um processo bem proveitoso, tranquilo assim, sem grandes perrengues, sabe? É, é só fazer isso que a gente falou, assim, essas dicas assim, né? Vai dar boa. Então, acho que eu agradeço muito, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer uma pergunta para eles também?
daqui. Não perguntei se eles respondem perguntas também, mas eu Pode perguntar. não temos perguntas por enquanto. Bom, eu agradeço muito a vocês pela disponibilidade, né, pelo afeto de dividir um pouco da experiência de vocês. Lembrando que para nós, esse processo inicial de PIGO, ele leva a gente para estados alterados, que depois a gente consegue ir ficando sem comer metade de um dia ou até um dia inteiro, já é o suficiente para a gente chegar no mesmo estado. Então, para a gente é um processo iniciático, né? Tem processos mais longos do que esses de 21 dias e tem processos, inclusive, para cessar a alimentação permanentemente, né? Então, nossa linhagem estuda essas coisas. Não é obrigatório, isso é de quem tem esse tipo de chamado, né? E os fanxis, tradicionalmente, na tradição antiga, né? Todos eles paravam de comer próximos dos 80 anos. Eles cessavam a alimentação, né? Então, também é uma forma de prolongar o tempo de vida, né? Economizar um pouco a bateria de volta. Mas dizem as lendas que os fanxis viviam centenas de anos, né? E era como aquelas mariposas que depois viram borboletas e não comem mais, né? Vivem um tempinho. E tem uma tendência da gente mais velho realmente não querer mais comer, né? O corpo não aguentar mais a alimentação. Então, esses processos, se a gente for fazendo ao longo da vida, quando vai chegando nessa idade, é mais fácil também adentrar nisso, caso seja do seu coração, né? Então é isso, gente. Muito obrigado, muito prazer, imenso escutar vocês. Parabéns vocês pelo esforço, né? Ali, Ruá, por essas orientações poderosíssimas, né? De estar levando essa força da linhagem e conseguindo orientar vocês a processos tão altos quanto esses de adentrar nos mistérios, recebendo, né, o alimento diretamente do mistério, do céu, né? Muito obrigado, prazer imenso estar com vocês. Gratitude, né? E agradeço poder participar e contribuir um pouco, né, com a nossa experiência. Muito obrigado. Até, pessoal. Obrigado, tchau, tchau, pessoal.